Fala, galera, Mentes em Foco, feliz ano novo, chegamos em 2022, passamos por 2021. Quem diria que nós estaríamos aqui? Nossa, Ivan, tenso, Chegamos. E já chegamos com tudo. Vambora. Eu quero saber se a pessoa que você é hoje é quem você queria ser quando criança. Nossa, que pergunta interessante, Ju. Sabe que a minha resposta pode parecer até falar conto da carochinha, mas eu sou uma pessoa acho que mais legal do que aquela que eu imaginava quando eu era criança. Modesto também. Modesto. Não, na verdade, olha, eu tive muita sorte na vida, sabe? Tirando aqueles sonhos mais malucos, quero ser astronauta, quero ser alguma coisa do tipo, mas quando eu acho que da adolescência eu comecei a pensar de uma forma um pouco mais consistente, o que eu vou fazer da minha vida, eu imaginei muita coisa. Mas eu tive uma criação muito limitada em termos assim de experiências. Assim, eu não vi muita coisa. Uma família simples, pobre, interior, então eu não vi muita coisa do mundo, eu não tive oportunidade de degustar muitas vivências e experiências para sonhar certas coisas. E de repente, ainda mais depois dos 30, né? E aí você foi uma bênção na minha vida. Mas eu fui descobrindo um mundo maior do que aquele que eu imaginava. E assim, posso dizer que ainda não estou na versão que eu quero, mas eu estou numa versão legal, eu estou feliz, sabe? Eu curto o processo que eu estou vivendo hoje. Eu não, em nada eu diria assim, nossa, pô, eu estou. Se você me disser, você está frustrado? Absolutamente não. Quero pensar mais e à frente, Sempre mas queremos, não estou. né? Mas E você? E a questão é a seguinte, né? A gente sempre vive lá naquelas churrascos de família, que na verdade acho que a gente acabou de viver isso agora no final do ano, né? Nas festas do final do ano que a gente encontra as pessoas. Tia, né, que você não vê faz 2 meses. Você não vê desde o Natal do ano passado, né? Que se reúne uma vez por ano, ela vem lá daquela cidade que você nem sabe pronunciar o nome direito. E aí ela pergunta, tá namorando? Já casou? casou? Vai casar? Quando vai ser? Que profissão que você tá? Foi promovida? Não foi, né? Tirou nota boa na escola? Essas são as perguntas que a gente vive e enfrenta. Agora, você me perguntou, né? Eu tenho muito claro, assim, eu não vou te dizer se eu tinha 10, 11 anos, mas eu tinha uma questão e tenho até hoje de fazer visualizações, né? Assim, O que é uma visualização? Eu crio uma imagem na minha cabeça do que eu quero ser ou estar fazendo. Certo. E assim, eu tenho uma visualização muito presente em mim que eu tinha quando tinha uma certa idade, 10 anos, 11 anos, que eu me imaginava em Amparo, o fórum de Amparo tem uma escada. Uhum. Não é uma escadaria, uma escada de uns 3, 4, assim, né? Uma escada para chegar no fórum. E eu me via subindo ou descendo a escada do fórum com um salto, com uma maleta na mão. Eu não sabia muito bem o que eu queria, mas eu queria talvez, será que é sinônimo de poder? Status. Na verdade, não é status, não. É poder. Autoridade mesmo. Autoridade. Tipo a fodona chegando ali. Isso. A doutora Josiane. Era autoridade, era poder, não era status. Porque até hoje não é por status que eu luto. E aí, é exatamente sobre este processo, assim, de autoridade e autoridade naquilo que... Autoridade e sucesso. Não é nem poder também, é autoridade e sucesso. Certo. Que eu imaginava, assim, sabe? E eu tenho essa imagem. E aí, anos depois, eu sou essa... Não vou te dizer que me coloco como numa postura de autoridade, mas eu me coloco numa postura de sucesso, sim. Né? Olhando para minha história, por tudo que eu passei, por tudo que eu construí, dos anos, né? Porque, para quem não sabe, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né? Então eu falo que eu empreendo desde os 11 anos de idade, quando eu saía com a minha caixinha de pirulito de chocolate lá vendendo. Depois toda a minha história, a minha jornada, porque cada um tem a sua. Não estou dizendo que a minha é mais importante ou menos importante. Cada um tem a sua e o reconhecimento da sua história. A sua é a mais importante para você. Isso, para mim ela é a história, exato, entendeu? Porque é a sua história. É a minha história, é a minha história de conquista. Então, se você me perguntar, hoje você é o adulto que você imaginou quando criança? Sim, eu sou, porque eu me vejo hoje com o sucesso, com a realização, com conquista do que eu queria alcançar. Hoje, criança ainda que sou,
idealizo outras coisas para quando me tornar adulta mais adiante, Uma né? adulta mais velha, um Uma adulta pouquinho. mais velha, um pouquinho. Na verdade, não é uma adulta. Hoje sou criança ainda, olhando para um futuro que ainda não chegou, que ainda vai chegar. E Mas, aí olhar. mas deixa eu aproveitar então. Você como uma mentora, uma profissional que trabalha o desenvolvimento humano, carreira, vivência e tudo mais. Para quem está nos vendo ou ouvindo agora, seja no YouTube, Spotify ou qualquer outra rede social que nós estejamos inseridos, e de repente a pessoa respondeu, que a pessoa olhou para si mesma e disse: não esteja ruim, mas não é o adulto que eu esperava ser. Não cheguei num ponto que eu gostaria. Isso não significa que uma sentença ali, tipo, tá, ok, se a sua resposta for ainda não estou contente, como é que você conduziria uma mentoria com essa pessoa agora online? Tipo, ela vai começar, legal, qual que é o primeiro passo? Então, mas ainda não estou contente porque não alcancei. Não me Ai, tornei o adulto que eu gostaria de ter me tornado. por que é que você não se tornou o adulto que você queria ter se tornado? O que está faltando? Podem Ou ser muitas. na verdade, não é o que está faltando, né? Qual foi o que te impediu de se tornar esse adulto? E aí pode ter uma série de questões. O que me impediu foi porque me tornei pai muito cedo. O que me impediu Ou foi mãe, porque, ou mãe, o que me impediu foi porque não consegui fazer a faculdade que perdi eu meus precisaria ter pais, feito. perdi meus pais e tive que assumir a família, né? Tive que assumir ali os meus irmãos e tudo Uhum. mais. Enfim, o que é que te impediu? Não, Eu atualmente até tenho um caso, né, de uma mentorada que realmente ela se tornou mãe muito jovem e hoje a filha dela tem 22 anos. E ela abriu mão dos sonhos dela para cuidar da filha, né? Só que agora, neste momento em que ela quer assumir de volta, para ela ainda é desafiador, porque parece que ela ainda tem, a filha já está casada, já tem, né? Mas ela ainda se sente na obrigação de fazer pela filha e não por ela. Uhum. Então, o primeiro passo é entender este contexto que se construiu, porque muitas vezes nós, mães, nos colocamos neste papel, né? De que temos que fazer pelos nossos filhos, mas nossos filhos já têm 20 anos, 30 anos, e a gente continua neste papel de fazer pelos filhos. Entender essa questão e começar a partir daí reconstruir a sua história para você chegar onde quer. Do mesmo jeito que eu tenho situações assim, eu também tenho mentoradas que ingressaram numa graduação aos 45 anos de idade, né? Que não fizeram uma graduação antes por uma série de fatores e neste momento já está aí da metade para o final da graduação para uma profissão que era o sonho da vida. Então, ou seja, nunca é tarde para você se tornar aquela pessoa que você queria ser quando criança. Você tem que ter energia e vontade para ir atrás disso, correto? Sim, Porque energia. muitas vezes a gente se esconde atrás de um comodismo, né? O querer é fantástico, né? Mas Tem aquele ditado, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. exatamente isso. E além de tudo, muito importante é voltar a se conectar com a sua criança interior. Sabe, não deixar a sua criança interior voltar a se conectar e mostrar, porque muitas vezes a gente tem condições, a gente tem comportamentos muito relacionados à nossa criança interior, aos nossos medos, a nossas angústias, aquilo que nós ouvimos, aquela imagem que foi formada sobre nós, que nós formamos sobre nós. Então, voltar a se conectar com essa criança interior para te ajudar a ressignificar o processo. E, de fato, né, Ivan, nós também temos que nos conectar com a nossa criança interior, porque a Sempre. criança é autêntica, ela é livre, né? Assim, ela não fica medindo muitas palavras. Não mede, a Maria Júlia olha pra mim e fala: seu cabelo tá feio, papai. E tipo, ela não tá me ofendendo, ela Ela simplesmente tá simplesmente dizendo, está sendo não tá autêntica legal. com ela, E né? tipo, se você ficar bravo com ela, vai falar, por que você tá bravo É. comigo? Mas eu acho que essa é uma visão, sabe, pura da vida, livre, autêntica, intensa, leve. Tudo isso que nós precisamos para nós neste momento.
precisamos de crianças dentro de nós. Exatamente. Para podermos levar a vida de uma forma mais leve e feliz. Isso é verdade, né? Porque a criança, ela se permite sonhar, né? Porque ela vê a vida à frente e ela se permite passar pelo processo para ir à frente, né? Parece que a gente, e assim, não tem nenhuma, olha, nós podemos dar desculpas, mas o fato é que não é porque você tem 20, 30, 40 ou 60 anos que a sua idade te diz assim, olha, você não pode mais fazer aquela faculdade, você não pode mais começar aquele negócio, você não pode mais iniciar um novo projeto. A idade não é o bloqueio, é a sua vontade, principalmente, de trabalhar talvez só você ou o seu contexto social que está te impedindo, mas não é o seu RG ali que está dizendo, olha, você não pode... Tem casos bonitos de pessoas que foram fazer até medicina com 80 anos de idade, né? Fala, seu RG não te impede de fazer nada. O que te impede a sua mente. Exatamente. Então não é a idade fisiológica, é a sua idade mental que vai te ajudar ou te impedir, porque você pode sempre estar olhando para a vida com aquele olhar de criança e se dispondo a começar, né? A aprender, a ser, a fazer. Por isso que eu te disse que sou uma criança neste momento. Adorei, entendi agora. Visualizando o meu futuro. Você é aquela criança com 10 anos de idade ainda vendo todos os próximos 40 anos que virão pela frente. Exatamente isso. Prosa com filtro. É censura. E Sem Filtro é podcast. Toda semana uma prosa nova com você. Valeu, galera!